eu sou o Gabriel Oi, eu sou a Júlia. e hoje vamos dar início a mais um episódio do Papo de Dentista. Papo de Dentista é um podcast que nasceu aqui na Unifamais para trazer vários dentistas que são renomados nas suas áreas dentro da odontologia, em diversas especialidades, para conversar com a gente e agregar um pouco mais na nossa formação. A gente quer começar agradecendo ao nosso patrocinador oficial, a Labo Dental, que está há muitos anos no mercado odontológico em Belém. Com certeza contribui para a formação de profissionais, de estudantes, e é uma referência quando a gente busca materiais odontológicos em Belém do Pará. Como convidada hoje, nós trouxemos uma pessoa que ela é beach tenista amadora, ela é mãe, ela é esposa, ela já foi Rainha das Rainhas em 2010 e hoje ela atua como uma profissional no mercado de Belém, de odontologia, sendo especialista em periodontia e odontologia estética. É a doutora Bruna Pontes, ela é sócia proprietária da Oral Clean. E hoje a gente trouxe ela para a gente bater um papo sobre facetas em resina composta e fluxo digital. Oi, tudo bom? Oi, Bruna. Em primeiro lugar, agradecer a presença aqui. É um prazer para a gente receber aqui, né? Quando a gente... Falando um pouco sobre aquela organização do podcast, quando a gente sempre foi muito livre, né, Júlia, para escolher quem a gente queria convidar, o que a gente queria falar. E quando a Júlia sugeriu assim, nossa, a gente podia chamar a Bruna, com certeza foi uma escolha certa do que a gente queria. Obrigada, fico muito feliz com o convite de vocês. Espero trazer um pouco do meu conhecimento clínico, um pouco do meu conhecimento da área da odontologia digital, que é tão atual, né? Nada mais do que a tecnologia agregando facilidades e previsibilidade dentro do tratamento odontológico. A gente queria começar, então, conhecendo um pouco da tua história, sabendo como foi que tu decidiu fazer odontologia, quando tu começou o curso, qual era a área que tu queria seguir e como foi parar na odontologia estética. Bom, desde que eu me entendo por gente, na época do Colégio Marista, que eu estudei no Colégio Nazaré, lá em 2005, quando eu fiz o convênio, eu sempre tive a vontade de estar dentro da área da saúde. A princípio, a minha ideia era fazer medicina. E por conta das minhas relações com as minhas primas, que são duas dentistas, e eu tinha elas como alguém que eu admirava, e tinha como referência, acabei optando pela odontologia também. E dentro da odontologia, como não era a minha primeira escolha, tudo era uma novidade. Então, acabou que eu, no meio da minha faculdade, fui me apaixonando por várias áreas dentro da odontologia, né? Prestar serviço de saúde, cuidar do outro, dar autoestima sempre foi algo muito latente na minha personalidade, eu sempre gostei muito. E aí, dentro desse panorama da faculdade mesmo, eu fui entendendo onde é que eu me encaixava. A minha primeira paixão na odontologia foi a periodontia. Eu ficava muito feliz quando chegava um paciente que tinha alguma condição gengival mais precária, né? Um dentinho mais sujo, uma gengiva sangrando, e conseguir reverter aquele quadro para a saúde, né? Para uma gengiva mais rosada, mais saudável, era o que me dava muito prazer, por ser realmente algo que a gente consegue ver de imediato, resultados visíveis. Então, eu sempre gostei de ver resultados de antes e depois de uma forma muito palpável. Então, a periodontia era algo que ali dentro da faculdade me dava essa possibilidade. E aí, depois que eu me formei, fiz a especialização de periodontia na São Leopoldo Mandique, lá em Campinas. E dentro dali, eu já comecei a me identificar mais com a parte de periodontia clínica e também a parte cirúrgica de aumento de coroa, gengivoplastia, gengivectomia, também por já ter resultados imediatos. Então, a gente fazia uma cirurgia de aumento de coroa, uma cirurgia de gengivoplastia e gengivectomia, já tinha um resultado, já melhorava ali aquela estética de alguma forma do dente, do sorriso. Então, a odontologia estética foi algo que foi me seduzindo ao longo da minha profissão e dos estudos também. Quando eu cheguei a montar o meu primeiro consultório, eu atendia plano de saúde, então era clínica raiz, assim, todo dia. Restauração, limpeza, canal, exodontia, então de tudo a gente fazia um pouco. E dentro dessa minha vivência clínica foi que eu fui conhecendo um pouco mais e me apaixonando cada vez mais a odontologia estética. Até que eu cheguei onde eu estou hoje, ao longo aí desses 13 anos de profissão. Nossa, realmente essa questão de tu ter falado, né, de ver resultados imediatos,
é uma coisa que também me seduz. Hoje eu também gosto dessa questão de ver resultados imediatos. A área que eu também quero seguir é a tua área de trazer autoestima para o paciente de forma assim visível. A odontologia estética ela é linda quando a gente consegue também unir especialidades, né? A pério, a dentística juntas, a prótese. Então, realmente é uma área maravilhosa. E tu tens alguma indicação, assim, de como começar, por onde começar, para alguém que está saindo da faculdade agora, quer seguir nessa área e não sabe por onde começar? Se começa numa habilitação, se começa numa especialização ou apenas um curso. Como tu achas que seria o melhor caminho para alguém começar nessa área hoje? Olha, eu acho que cursos livres são muito interessantes, mas precisam ser bem escolhidos, né? Hoje em dia a gente tem, sei lá, quantas opções de cursos, mas não necessariamente cursos que são feitos por pessoas experientes, que realmente têm esse gabarito e capacitação para passar esse conhecimento. Então, quem sai da faculdade hoje e já quer entrar no mercado de trabalho executando alguma coisa, eu acho que é muito válido fazer esses cursos livres com pessoas de referência, que realmente prestem um serviço educacional baseado em evidência científica, né? É muito agregador para um recém-formado. Agora, a especialização, eu acho muito importante se você já tem bem definido o que você quer seguir dentro da sua profissão. Júlia, eu já sei o que eu quero seguir na odontologia estética. Então, eu acho que ir para uma área de prótese, dentística é uma excelente opção, mas eu vou puxar um pouco da minha sardinha aqui da periodontia, que, na minha opinião, é a mãe de todas as especialidades. Eu acho que um bom dentista consegue executar diversos procedimentos se tiver um bom conhecimento periodontal. Identificar a doença, saber tratar, fazer pequenas intervenções, saber fazer uma boa orientação para o paciente. Então, tudo isso a periodontia ela traz como bagagem para o dentista, sabe? Independente da área que você vai seguir, eu acho que a periodontia ela é fundamental. Mas eu não quero fazer uma especialização de periodontia. Pega um livro, estuda, faz um curso, sabe? Mas se intere sobre o assunto. Tente pegar ainda na faculdade pacientes que tenham condições periodontais. Sugue esse conhecimento do seu professor de clínica, porque ele é realmente algo que vai te acompanhar para o resto da vida na sua profissão e vai te trazer muitos resultados positivos, porque tu vais conseguir, além de cuidar de um paciente, tu vais ganhar confiança dele, tu vais resgatar a saúde de um paciente que vai chegar para ti querendo fazer um clareamento, querendo fazer uma faceta, mas está com aquela condição bucal muito desfavorável para qualquer tipo de tratamento. E o dentista que não sabe identificar isso, ele vai executar e vai piorar o quadro de saúde do paciente. Então, tudo está muito interligado. A gente realmente precisa ter conhecimentos da rotina clínica e o que mais aparece, hoje em dia, principalmente, é uma gengiva inflamada, viu? Muito. É impressionante, né? Como a gente vê no dia a dia, em redes sociais, dentistas que não respeitam o espaço biológico, não respeitam a anatomia, né? Deixam um excesso, realmente, aquele gap que acaba causando acúmulo de tártaro, gengivite, periodontites e afins, né? Porque não é papel do paciente saber identificar essas doenças e não é papel do paciente saber o plano de tratamento que ele tem que seguir. Então, ele não deve indicar o que ele precisa fazer, sim, né? É nosso papel como futuros profissionais e de profissionais também indicar que a gengiva é a base de tudo, né? Se a gengiva não estiver saudável, não adianta, pode ter o sorriso mais branco do mundo, que não vai estar bonito. Fora, né, as questões de halitose, mau cheiro, dificuldade de higienização. Então, assim, tem muitos... Hoje em dia, como está muito massificado esses tratamentos estéticos de resultados mais imediatos, principalmente as facetas de resina, todo mundo acha que sabe executar bem. Só que existem uma série de fatores, precisa ter uma boa técnica, tem que entender muito bem desse tecido gengival, até onde ir, como fazer, né? Fazer um bom polimento ali dessas facetas ou das lentes de contato, fazer um bom preparo para o encaixe. Então, existem várias coisas que precisam ser respeitadas para justamente não invadir espaço biológico, não estrangular a papila. Gente, a papila é uma coisa tão difícil de se manter depois que você tem algum problema periodontal. Então, assim, muitas vezes as papilas, as bichinhas, tadinhas, ficam todas esmagadinhas, estranguladas, gritando pela sua vida ali entre os dentes.
e tá lá aquela quantidade de material excessivo, prejudicando mesmo a saúde e, principalmente, além da inflamação, que é algo que às vezes o paciente nota, mas não sabe exatamente o que é, mas o mau cheiro. Mau cheiro, como até viralizou outro tempo, né? Tipo assim, de contato, né? Hálito de lente de contato, como é? Aquele cheiro, aquele cheiro de caixa de sapato, não sei o que. Não é aquilo ali. Por exemplo, eu tenho vários pacientes que têm lente de contato, tanto em porcelana quanto em facetas, e até foi algo que eu trouxe em algumas consultas. Eu falei, vem cá, tu tem esse cheiro? Não, doutor. Pois é, por quê? Porque não existe excesso, não tem má adaptação, a gente trabalha respeitando o espaço biológico da gengiva, os pacientes precisam ter também uma boa higienização, né? Então, tudo isso é uma união de fatores. Então, o hálitozinho, aquele mau cheiro que atribuem à lente de contato ou às facetas de resina, se dá muitas vezes por erro de técnica ou má higienização do próprio paciente mesmo. E, doutora, quando um paciente chega hoje na clínica Oral Clean, no seu consultório, como é conduzido esse tratamento? Porque a gente sabe, né, que a maior dificuldade é fazer aquele paciente entender as etapas do processo. Então, como chegar para um paciente que chega assim no consultório, doutora, meu sonho é ter dentes brancos, eu quero para amanhã, eu quero uma transformação radical, mas aí você vai e faz um diagnóstico de periodontite, de gengivite. Como convencer aquele paciente a fazer uma cirurgia periodontal, a fazer um tratamento de raspagem, a recuperar a saúde para poder fazer uma reabilitação, uma odontologia estética? Como manter esse paciente no consultório e como fazer ele entender que aquilo é importante? Bom, hoje a gente tem muitas possibilidades de diagnóstico, né? A gente tem como auxílio os exames de imagem, radiografias, né, tomografias. A gente tem também as câmeras intraorais, a gente tem os scanners intraorais. Eu, no meu consultório, além do escaneamento, das radiografias e tomografias que eu solicito, faço também um protocolo fotográfico. Nesse protocolo fotográfico, de face, de perfil, de dentes de formato intraoral mesmo, a gente consegue mostrar numa tela grande para o paciente algo que, às vezes, no espelho ele não enxerga. Então, sinalizando de uma maneira que ele enxergue muito visível, é a forma mais fácil do paciente entender. Até porque todas as vezes que existe algum quadro que a gente precisa intervir antes de ir para uma reabilitação estética, né, tratar de forma mais clínica, o paciente tem sintomas que às vezes ele não entende que aquilo é um sintoma, e quando a gente mostra numa imagem e diz assim, olha, isso aqui acontece dessa forma, acontece isso, aquilo outro, é verdade, olha, isso aqui realmente acontece. Então, o paciente tem um choque de realidade, né? Geralmente os pacientes mais instruídos têm esse choque de realidade. Diz assim, não, doutor, então vamos começar por onde deve se começar. Onde é? Na limpeza? Era um tratamento periodontal? Era um tratamento ortodôntico prévio a uma reabilitação estética? Precisa ir para um aparelho convencional, para um Invisalign? Então, tudo isso é conversado dentro de uma consulta inicial, que é de extrema importância. Eu digo que é o primeiro contato que a gente tem com um paciente novo e é onde a gente realmente se conhece e se conecta. Dentro dessa consulta, a gente precisa gerar conexão, entender os anseios desse paciente e passar para ele a confiança de que a gente sabe o que está fazendo, sabe identificar quais são os problemas e sabe conduzir o melhor tratamento, levando em consideração a saúde oral e preservação da saúde dos dentes mesmo, da estrutura dental. Então, hoje, a fotografia é o teu principal meio de mostrar para esses pacientes. A fotografia, o escaneamento e os exames de imagem. E como foi que tu conseguiu introduzir a fotografia nos teus atendimentos? Assim, quando foi que tu percebestes que isso era fundamental? E como começar? Um celular, uma câmera? Olha, eu já fotografei muito de celular, mas eu vou te dizer que eu era muito insatisfeita quando eu fotografava com celular, porque eu sou muito perfeccionista e muito detalhista. Então, eu sabia que, mesmo com o melhor iPhone, com a melhor iluminação, existem distorções, existem falta de percepção, a gente não consegue fazer uma boa comunicação com o laboratório, a gente não consegue mostrar de uma maneira muito precisa as imagens para o paciente, justamente por conta da pouca capacidade de captação de um celular, por melhor que seja. Então, em 2022, eu fiz o meu primeiro curso de fotografia odontológica, específica mesmo,
com o Carlos Herton, Dentirol, não sei se vocês conhecem ele é muito bom, ele hoje é um amigo pessoal até, a gente troca figurinha até hoje, e todo tempo a gente vai atualizando técnicas e vendo como é a melhor forma de fotografar. Então eu acho que um equipamento de fotografia profissional para um dentista é uma excelente forma de registrar os casos e mostrar para o paciente o que ele precisa realmente fazer, com imagens bem captadas. É uma ótima forma de você se comunicar bem com o laboratório e é uma ótima forma de treinar o olhar. Toda vez que eu faço uma fotografia, eu consigo treinar o meu olhar em relação tanto a identificar detalhes de anatomia, identificar detalhes de condição gengival, detalhes de uma forma geral do sorriso do meu paciente, e também eu consigo ficar mais detalhista, né? E eu acho que a fotografia, para qualquer pessoa da área de saúde e que trabalhe com a parte de reabilitação, ela é fundamental. Agora, não precisa começar com o melhor equipamento, com mais top que tiver da câmera, o flash, um softbox. Você pode começar com uma câmerazinha usada mesmo, contanto que ela seja de lente com 100 milímetros, né? Que você tenha um flash circular ou um flash twin, para que você consiga ir aprendendo e fazendo essas fotografias para ir treinando o olhar. Hoje em dia, vocês que estão se formando têm muito mais acesso a essas coisas do que na minha época, há 13 anos atrás. 13 anos atrás, muita coisa ainda era muito restrita a alguns profissionais. E hoje vocês têm muito mais acesso, graças a essa divulgação de internet, rede social, esses cursos online. Antigamente, a gente só conseguia fazer cursos bons presencialmente. Hoje existem bons cursos para dar um norte aí na formação de vocês de forma online. E aí não precisa desse deslocamento, né? O custo fica bem mais acessível. Então, eu acho que hoje em dia é força de vontade, foco no que vocês realmente querem aprender, no que vocês querem engajar o tempo de vocês. E, assim, treino, muita mão para conseguir chegar onde vocês querem. Bruna, facetas, lentes, laminados cerâmicos. Quando a gente fala disso, existem várias nomenclaturas que, às vezes, até dentistas mais experientes, né, confundem, pacientes querem saber a diferença. Fala um pouco pra gente sobre isso, assim. Trabalhas com todos os tipos no teu consultório? Sim, todos os tipos. Existem melhores indicações de um, de outro? Existem pacientes que, por exemplo, não podem ir para um desses? Qual seria a melhor opção? Todos esses tratamentos estéticos possuem suas indicações redondas, né? Tipo assim, isso aqui é clássico, precisa ir para tal tratamento. E outras não, outras a gente consegue tratar com todas as opções e aí acaba sendo uma escolha custo-benefício do próprio paciente, né? Bom, vocês querem saber a diferença entre facetas de resina, laminados cerâmicos, reanatomização de resina, né? Então, assim, hoje em dia a gente trabalha com a resina de duas formas. Existe a reanatomização com resina, que são aquelas adições estratégicas de resina em determinadas áreas do dente, onde a gente não vai fazer o recobrimento total desse dente, não vai fazer volumização, não vai fazer grandes intervenções. São pontuais, para melhorar um ângulo, para melhorar um quebradinho na borda incisal, né? Às vezes para mudar um pouquinho o formato ali naquela região do terço inferior do dente, que pode estar mais arredondado, ou pode estar quebrado, ou pode ter aquele ângulozinho mais indefinido, para fechamento de diastema. Então, existe uma série de indicações para fazer a anatomização. As facetas de resina, ela já entra para um recobrimento total do dente, onde a gente vai poder mudar a cor, a gente pode mudar o formato, o volume, e isso vai fazer uma transformação mais significativa daquele dente. Com a reanatomização, a gente mantém aquela estrutura de dente mais evidente, pontuando resina em algumas áreas. Então, a gente não vai trocar a cor do dente, a gente vai manter aquele dente, então vai usar resinas que se assemelham mais à questão do esmalte, translucidez, né, daquela região.
E as facetas a gente já faz uma transformação já com mais estratificação, onde a gente vai ter que construir camadas. A gente construi a camada palatina, faz os mamelos, a estratificação de translucidez ali na borda incisal, depois recobre com uma camada de esmalte para trazer esse valor maior, né? Que a gente ilumina o sorriso através do aumento de valor com as resinas de esmalte. Então, a gente tem uma transformação mais significativa, né? E isso tudo feito à mão. Por mais que a gente tenha esse guia do planejamento digital, né, onde a gente faz as fotografias, o escaneamento, faz esse planejamento digital e apresenta para o paciente um protótipo de como esse sorriso vai ficar, a execução ela é feita artesanalmente. Dente a dente, uma espátula de resina, um tubinho de resina, e aí a gente vai construindo isso aí camada por camada. Isso é a faceta de resina. Quando a gente pensa nas lentes de contato dental, laminados cerâmicos, facetas, tudo isso a gente já parte para uma etapa laboratorial. Da mesma forma que eu fiz o planejamento das facetas de resina, através das fotos, do escaneamento, do planejamento digital e apresento para o paciente, a partir do momento que o paciente aprova esse projeto, a gente faz um preparo nesse dente do paciente para ter um eixo de inserção, uma área de finalização para encaixe das lentes ou dos laminados, né? Para que a gente tenha o que a gente chama de nível zero entre a área de esmalte e a área da faceta dos lentes de contato, né? Para não ter degrau, excesso, não ter área retentiva, para que aquilo ali se una e forme uma estrutura só. Nessas etapas de lente de contato, depois que a gente faz esse preparo no dente, a gente escaneia novamente e envia para o laboratório para um ceramista executar esses laminados. Esses laminados executados voltam para a gente e aí eles vêm em peças individuais e a gente faz uma cimentação em cima desse dente. Então, não é construído né, tipo assim, artesanalmente como as facetas. Elas já vêm prontas do laboratório para a gente cimentar. Bruna, e esse desgaste? Hoje em dia os pacientes eles têm muito medo, né? Ah, eu vou precisar desgastar meu dente, vai ficar aquele... Falando de uma forma... Dentinho de tubarão. Aquele cotoquinho, né? Aquele dentinho. Tem, inclusive, muita gente que fala da translucidez, né? Que às vezes, em determinadas iluminações, aparece o desgaste dental por baixo daquela resina, né? Que a gente aplica por cima. E como esse desgaste hoje... não é mais o mesmo que era feito antigamente. Existem técnicas, né? Existem técnicas, indicações, procedimentos. Dentro de uma reabilitação estética, às vezes no mesmo sorriso a gente tem vários procedimentos diferentes. Às vezes no mesmo sorriso tem lente de contato, faceta, prótese sobre implante, coroa total. Então, todos esses procedimentos que estão inclusos ali na área de reabilitação, num resultado final para um leigo ou para quem está vendo, eu acho que é tudo a mesma coisa. Porque quando bem executado, eles são todos iguais, né? Independente da espessura, a gente consegue trazer um resultado natural de forma uniforme. Só que na parte de técnica é diferente. Por exemplo, para a gente fazer uma coroa total, a gente precisa de espaço. Para fazer uma coroa total, geralmente é um dente que já está debilitado, é um dente que já tem pouca estrutura própria, saudável de dente. Já é um dente que provavelmente já tem uma coroa antiga ou tem muita restauração de resina que precisa ser removida. Às vezes é um dente que foi tratado canal e precisa colocar um pino e a gente precisa fazer um núcleo ali de preenchimento para colocar um dente por cima e acaba fazendo esses desgastes maiores de dentinho de tubarão. Mas isso não é lente de contato. Isso é uma reabilitação com coroa, onde a gente vai reabilitar um dente que já é muito debilitado, já tem pouca estrutura saudável e a gente vai salvar aquela raiz, aquela pouca estrutura para não ter que extrair, usando uma coroa total, né? Quando a gente pensa em uma faceta, né, que é uma espessura maior do que uma lente de contato de um laminado cerâmico. Por quê? Porque provavelmente é um dente muito escurecido, ou é um dente também já quebrado, né? Pelo menos uma parte dele está quebrada, ou ele tem algum tipo de restauração excessiva, né? Tem as suas indicações. Aí já é um outro preparo. Quando a gente pensa numa prótese sobre implante, já não existe dente, né? Não tem preparo, mas não tem o dente. Aí tem toda a estrutura do implante, dos componentes, do munhão, que vai por debaixo de uma coroa sobre o implante. E nos laminados cerâmicos, as lentes de contato, a intervenção ela é mínima, principalmente porque as lentes de contato elas são indicadas para dentes que precisam fazer essa reanatomização, né? Essa mudança de cor, essa transformação do sorriso de uma forma muito sutil. Então,
O preparo que a gente faz num dente para lente de contato é basicamente eixo de inserção e o que eu chamo de forma muito vulgar, assim, de uma moldura no dente. A gente cria como se fosse uma canaleta rasa ao redor do dente, próximo à gengiva, de uma forma supragengival, para poder fazer o encaixe, planifica um pouquinho aquele dente, se houver necessidade, para ter uma entrada mais passiva, né? Quando encaixa o laminado cerâmico, fique mais passiva a entrada, não fique com áreas retentiva, nem área que possa deixar aquele laminado cerâmico mais fino em determinada área. A gente precisa ter uma espessura padrão em toda ela. Então, a gente faz aquele preparo de uma forma muito delicada, realmente só para ter esse encaixe mais adequado e também para conferir mais segurança e força para aquele laminado, para a gente poder finalizar essa transformação. Então, o preparo, que a gente chama daquele de tubarãozinho, geralmente ele está associado a uma reabilitação já com coroa, né? De repente precisa fazer uma overlay, uma onlay, já é um desgaste maior, mas não do dente, e sim de uma restauração que já existia ou de um processo carioso que estava ali presente. E tu falou de força, né? A gente acompanha, assim, muitos casos de fratura de resina. Para esses pacientes que têm problema com bruxismo, que têm mordidas topo a topo, qual é o caso mais indicado? É facetas, porcelana, resina? Como que tu faz essa avaliação e tem uma boa longevidade, assim, ou não? Tem que primeiro tratar a origem do problema, o bruxismo, com botox, de repente? Olha, quando a gente identifica um paciente bruxista, né, que tem os dentes muito desgastados, a primeira coisa que a gente precisa entender é a origem desse bruxismo. Ele está ligado a uma má oclusão? Ele range porque ele não tem uma estabilidade oclusal, né? Ele range porque ele tem, sei lá, problemas de ansiedade, transtornos de estresse e tal. Então, tá ligado ao que esse bruxismo? Ele é bruxista ou ele aperta? Qual é a origem do problema? Então, a partir da identificação disso, a gente vai tentar intervir na raiz do problema. Interviu na raiz do problema, tá tudo ok, a gente pode sim ir tanto para a resina quanto para as lentes de contato dental, mas pós-tratamento estético, o paciente ele precisa usar o aparelho oclusal plano dele para conter esse apertamento, esse bruxismo, né? Principalmente dormindo. O apertamento diurno ou bruxismo diurno, ele é controlado voluntariamente, né? A gente diz assim: desaperta os dentes, abre a boca, desencosta os dentes. É o mantra, desencosta os dentes. Desencosta os dentes. Para que você não tenha ao longo do seu dia, né, essa questão do apertamento. Eu não gosto muito de tratar bruxismo, apertamento com toxina botulínica, tá? Eu acho que não é um benefício a longo prazo para o paciente. Agora, claro, existem casos de hipertrofia de masseter, onde realmente a gente precisa intervir com uma toxina para diminuir um pouco a assimetria, um pouquinho da força, mas ele não é um tratamento. Ele nunca vai tratar uma parafunção. Ele vai auxiliar de uma forma para associar o tratamento do bruxismo através da placa oclusal plana, tá? Tu também tem, né, alguns cursos sobre harmonização, né? Sim, Faz sim. também algumas... Sim, eu faço. Alguns procedimentos estéticos. A parte de harmonização dentro da minha rotina clínica, ela é muito voltada à reabilitação do sorriso. Então, assim, eu trabalho muito com preenchimento labial, né, reposicionamento de sorriso gengival através da toxina botulínica para sorriso gengival, a utilização da toxina para simetria de masseter, né? Então, assim, toda a minha parte de preenchedores, de injetáveis, eu gosto de associar a esses tratamentos. Tem paciente, óbvio, que vai comigo para fazer especificamente isso, né? Preenchimento de queixo também para melhorar perfil, lábio para projetar, às vezes, um paciente que tem, né, um queixo mais avantajado e, de repente, uma boca mais recuada. Então, para a gente melhorar esse perfil, padronizar um pouquinho aí, acaba utilizando dos injetáveis para melhorar isso de uma forma geral.
Então, quando tu vais avaliar o teu paciente, tu olhas ele como um todo. Tu olha dentro da boca, tu olha fora da boca, e aí tu Quase faz uma um plano de visagista. tratamento Quase uma visagista. completo. Você vem aqui... Vamos renascer. Vamos fazer o que tem que fazer para melhorar de forma natural e adequada, né? Sem exageros, sem sobretratar o paciente. Então, como limitar de forma ética, né? Como a gente ser intervencionista, mas sem ultrapassar os limites, mas também respeitando a vontade do paciente. Porque a gente sabe, né? Preenchimento de lábio, hoje, é o que mais querem, as mulheres já perderam aí a mão nisso. Verdade. Como dar um limite para o paciente? Eu acho que sendo muito transparente, né? Eu acredito muito na lei da atração. Então, a forma como eu me posiciono nas minhas redes sociais, como profissional dentro do consultório, atrai pacientes com a mesma linha de pensamento e raciocínio, né? Dificilmente aparece um paciente exagerado na minha cadeira. Muito difícil, muito difícil. E quando aparece, não tem aquela conexão que a gente falou lá da primeira consulta, porque são pensamentos muito divergentes. Então, acaba que essa conexão não existe e não existe ligação, né? Pode ser que ele execute um tratamento comigo, mas que eu não supra a expectativa dele, porque eu vou ser mais comedida, eu vou ser mais naturalista e não vou querer usar o rosto ou o sorriso como outdoor dele. Então, eu vou tratar de uma maneira mais delicada. Então, assim, eu me sinto muito confortável conversando com o meu paciente, justamente por conta dessa conexão que é gerada na primeira consulta e dessa similaridade de valores e pensamentos, de realmente fazer tratamentos adequados, de maneira conservadora, delicada, de forma mais natural, que não chame tanta atenção. E quando chega um paciente, eu tenho uma paciente que é assim, eu quero fazer minha boca de novo, doutora. Eu falei, não, já chega, não tem mais espaço, eu vou estourar, um balão, vou estourar essa boca. Então, a gente já tem essa intimidade, entendeu? Ela, então tá bom, então quando? Daqui a quanto tempo? Daqui a 1 ano. Porque 1 ano tu volta, a gente vai e retoca esse lábio. Então, eu consigo, de uma forma muito amigável, conversar, justamente por conta dessa transparência e da credibilidade que eu passo para o meu paciente, que confia no meu diagnóstico. Certo. E sobre o sorriso gengival, que tu falou, e é uma coisa que dói em mim aqui, que eu quero resolver o meu problema, mas eu tenho uma dúvida. Toxina botulínica, fica legal o resultado para tratamento de sorriso gengival? Para algumas pessoas, sim. Não são todas as pessoas indicadas para tratar sorriso gengival com toxina botulínica. Por quê? Porque ele vai travar o teu lábio superior, ele não vai subir como normalmente sobe, não vai ter aquele sorriso espontâneo, largo. Por mais que apareça a tua gengiva, que eu não considero que aparece tanto assim, é um sorriso jovem, bonito, que ao longo da tua vida, lá na frente, esse lábio naturalmente ele vai descer, porque ele vai começar a gravidade a atuar ali. Então, assim, quanto mais gengiva se aparece, mais jovem o sorriso é. Tá? Então, quando a gente tem um paciente que tem uma gengiva extremamente aparente, com o osso realmente avantajado e o lábio sobe e fica preso lá em cima, eu acho que é muito legal a gente usar a toxina para diminuir isso. Tanto que não vai sumir a gengiva, mas vai chegar, sei lá, em 1/3, metade de exposição, vai continuar tendo essa exposição, mas a gente vai continuar tendo um sorriso natural. Quando tem uma média exposição, como é no teu caso, vai ficar com um sorriso assim, ó. Sabe? Aquele sorriso de Mona Lisa. Tu não vais conseguir... Que vai parecer o tempo todo tá com aquele sorriso amarelo. Sim. Então, assim, tem tudo dentro da odontologia estética. E na estética, de uma forma geral, tem indicação. Nem tudo é para todo mundo. Então, precisa realmente desse olhar mais clínico, dessa franqueza com o paciente e alinhamento de expectativa. Muita gente faz achando que vai ser a solução dos seus problemas e sai insatisfeito, porque não foi alinhada a expectativa em relação ao resultado desse tratamento. Acho que é legal falar sobre o alinhamento de expectativa. O planejamento digital ele te ajuda com essas expectativas do paciente, porque ele já consegue ver ali desde o início, antes de fazer o tratamento, um resultado muito semelhante com o que ele vai ter no final, né? Então, com certeza, a tecnologia veio para ajudar a gente nisso. A previsibilidade que a tecnologia traz para a gente dentro da odontologia, ela é assim, uma mão na roda, porque a gente consegue entregar um protótipo de resultado para o paciente antes dele executar, antes dele tocar, antes de fazer qualquer coisa no dente dele. A gente consegue mostrar como isso pode ficar. E a gente consegue provar isso através do test drive, do mock-up, né? Cria um modelinho digital, imprime esse modelo, faz um guia em silicona de adição, transfere esse projeto para a boca do paciente com uma resina bisacrílica e ele consegue visualizar em boca
como esse sorriso pode ficar. E a partir dali ele consegue dizer assim, Bruna, era exatamente isso que eu queria. Não, olha, eu acho que esse dente está muito grande. Não, acho que esse dente está muito pequeno. Não estou achando esse formato, não me agrada muito. Queria ele mais quadrado, mais redondo, mais alongado. Então, assim, ele consegue, junto comigo, nesse alinhamento de expectativa, dizer como ele quer que o sorriso dele fique. E eu, com o meu olhar clínico, dizer, isso vai ficar legal. Não, isso não vai ficar legal. Né? Isso aqui tá bacana, pode confiar que isso vai ficar legal. Então tem essa conexão, esse alinhamento de expectativa com algo palpável. E eu registro tudo com fotografia. Então eu registro o antes, o durante, o depois, porque consegue, na fotografia também, identificar coisas num test drive desse, num mockup, que no olho nu a gente não identifica, porque é tudo muito rápido, muito dinâmico. E eu digo que o cérebro, ele escolhe o que ele quer captar, o que ele quer enxergar. E quando a gente está numa conversa com o paciente que eu coloco, eu olho assim, tá lindo, tá ótimo, mas o detalhe do detalhe do detalhe só em fotografia. Que é lá onde tu vais parar, ampliar, sem ouvir ninguém, tu vais olhar a fotografia, tu vais identificar, tu vais analisar dente por dente, o teu cérebro está focado só naquilo, não está focado em falar com o paciente, olhar, fotografar, atender. Então, tu está focado só numa coisa, então tu vais conseguir identificar todos os detalhes e vai treinar esse olho. E tem algum software hoje que tu usas para poder fazer esse planejamento digital, para imprimir esse modelo? Então, por muito tempo eu fiz o DSD, né, que é uma plataforma do Chris Coachman, um dentista brasileiro famoso no mundo inteiro. Dá para fazer no PowerPoint, no Keynote, de uma série de formas diferentes. Só que tudo isso demanda muito tempo. Hoje em dia, como eu tenho uma vida bem corrida no consultório, um atendimento onde eu prezo muito por qualidade e eu preciso estar bem atenta a todos os detalhes, eu terceirizo hoje em dia esse planejamento. Então, existem empresas que trabalham com planejamento digital a partir de prescrição do dentista, obviamente. Não adianta só você escanear, fazer uma foto, mandar para o laboratório e dizer assim, olha, faz aí um planejamento. Ele não sabe quem é o paciente. Né? Ele não conhece os anseios desse paciente. Ele não teve a visão pessoal daquele sorriso. Então, você faz toda a coleção de exames com escaneamento e fotografias específicas para planejamento estético. Você faz a prescrição. Como é a prescrição? Olha, esse paciente veio comigo reclamando disso, então eu queria que os incisivos centrais tivessem uma predominância, aumentar em 0,1 milímetro, 2 milímetros de dente. Eu preciso que o ângulo triedro fique assim, eu preciso que essa aresta proximal do dente 22 fique dessa forma. Então, assim, você vai conduzindo o planejamento junto ao laboratório de design mesmo, né? Que existem empresas específicas para isso, diversas, em Belém, fora de Belém. E eles executam esse design e mandam para ti, para o dentista. E aí chega para mim para eu aprovar. Tá bom? Não, olha, esse aqui não ficou legal, eu acho que esse dente está menor do que o outro, eu acho que isso aqui pode ficar melhor dessa forma, eu queria que você girasse um pouco mais esse dente, não. Então, todos esses detalhes de planejamento, hoje em dia, eu terceirizo para poupar tempo, né? Porque, como tu disseste, eu sou mãe, eu tenho um filho de 4 anos, eu tenho o beach tênis, eu tenho o consultório, então, assim, são muitas demandas e que hoje em dia a gente consegue terceirizar e ter excelentes resultados com bons profissionais. O dentista trabalha no consultório e trabalha também Isso, em casa. Exatamente. Né? Então, tem todo um horário comercial dentro da clínica e esse planejamento seria feito fora da clínica e eu realmente preciso dividir o meu tempo. Então, por muito tempo antes de ter filho, eu fazia, né? Era ótimo, era maravilhoso. Fazia, às vezes, enceramento à mão mesmo, nem antes do digital. Eu moldava o paciente, pegava o modelinho, pegava a minha resina, aquela velha vencida, espátula, aí fazia todo o planejamento no modelo de gesso mesmo. Mas hoje em dia, tendo essa possibilidade, né, das empresas terceirizadas, fica bem mais fácil. Então já é uma realidade para vocês, por exemplo. Eu não sabia que existia empresas. É uma realidade até isso, para quem está né? começando mesmo, ter essa ajuda de planejamento, porque pessoas mais experientes. O planejamento, ele é uma etapa muito importante em qualquer tratamento odontológico. Você precisa planejar o que você vai fazer, se é estético, se é clínico, se é cirúrgico, qualquer coisa que seja. Mas quando você tem previsibilidade nas etapas, olha, então hoje eu vou atender Joãozinho. Joãozinho, eu vou fazer a limpeza. Joãozinho, depois da limpeza, eu vou orientar ele como é que ele vai cuidar dos dentes dele em casa. Para quando ele voltar daqui a uma semana, essa gengiva tá boa para eu conseguir fazer o procedimento X. Porque se essa gengiva não estiver boa quando ele voltar, eu não vou conseguir fazer de uma forma adequada aquele procedimento. Então, ele tem que estar bem orientado. Isso é um planejamento, porque você está prevendo
dizendo tudo o que você precisa fazer na primeira consulta, na consulta de retorno. Quando ele vier, tu vai fazer o procedimento. Eu fiz o procedimento, agora eu preciso que ele execute isso, eu preciso fazer isso na próxima consulta. Então, todo o planejamento de tratamento, ele é feito antes de executar a etapa 1. Não adianta tratar um paciente, veio, fez a limpeza, o que será que eu vou fazer na próxima? Será que eu já sei, eu vou pedir uma radiografia quando ele vier. Aí você já fez o paciente perder tempo, você já poderia ter previsto o que poderia ter feito antes. Você passa para o paciente na primeira consulta todo o cronograma de tratamento, as datas, o que ele precisa fazer, como vai ser conduzido, quando ele vai terminar. Isso gera muita confiança no paciente, de saber em que caminho ele está passando, ele não fica perdido. Quando a gente tem um paciente perdido, a gente perde o paciente, porque ele não volta. Ele não dá valor, ele não sabe, ele acha que já acabou. Não fica claro. O óbvio, na maioria das vezes, na maioria não, sempre precisa ser dito. Então, quanto mais clareza, mais previsibilidade esse paciente tem, mais motivado, engajado ele fica para cumprir o tratamento até o final. Não é papel do paciente saber o que fazer, mas é nosso papel orientar para que ele siga o tratamento correto da melhor forma possível. Exatamente. Então, é uma consulta bem demorada, né? Fica ali geralmente é 1 horinha de consulta, né? Porque eu gosto de conversar, entender. Tem paciente que consegue me entregar isso já na primeira consulta, tem paciente que eu vou conseguir extrair isso ao longo dos contatos, dos tratamentos, que são pessoas mais fechadas, mais introvertidas, e que às vezes não conseguem mesmo dizer o que quer ou identificar o problema que incomoda. E conforme vai passando, que eu vou conseguindo extrair, captar, ouvindo, vendo, analisando, que a gente consegue entender o que é que aquele paciente realmente precisa fazer. E já aconteceu, Bruna, de tu faz a primeira consulta, faz o planejamento digital, tem a prova de mockup, o paciente aprovou o mockup, aí faz as facetas, aí no resultado final ele não fica satisfeito. Como lidar com isso? Olha, eu vou te dizer que já aconteceu isso acho que uma vez, mas foi orientado na prova dessas lentes que não ia ficar legal, mas a paciente quis que fosse da forma que ela tinha definido. Mas eu falei, olha, eu acho que vai mudar muito da essência do teu dente. Vou elucidar aqui para vocês. Era um dente já naturalmente bonito, a gente foi fazer lentes de contato, e o dente dessa paciente era um dente mais triangular, né? Então, dava para a gente manter a anatomia, o formato do dente dela, melhorando algumas áreas e tudo mais. E eu fiz um primeiro mock-up com essa linha de pensamento que eu tenho até hoje, que é manter características naturais do paciente e melhorar detalhes que vão trazer ainda a mesma essência, mas de uma forma melhor, né? Mais bonita. E quando eu fiz, ela não gostou. Tinha ficado lindo. Tá, a minha opinião. Ela não gostou, porque ela queria o dente igual da fulana, que era retangular. Ela, mas eu quero ver como vai ficar e tal, não sei o que. Tá, ela trouxe uma referência. Ela trouxe uma referência. Aí eu falei, tá bom, vou fazer então um segundo mockup. Aí eu fiz um segundo mockup. Experimentei. Retangular. Eu achei que não tinha ficado bom como o primeiro. Ficou feio? Não ficou feio. Mas não ficou parecido com o sorriso dela. Parece que eu peguei o sorriso de outra pessoa e coloquei no dente dela. E eu fotografei, eu tenho tudo é documentado. Tudo é documentado dentro do consultório. É uma segurança, né? Tanto para o paciente quanto para a gente. Isso. E aí, provei. Ela, era isso, é isso que eu quero. Tá, ok. Fechei. É isso. Tá bom, mas olha, eu acho que vai ficar muito diferente do teu dente. Não vai ficar feio, não ficou feio. Não vai ficar feio, mas vai mudar muito do que é hoje o teu dente natural. Tem problema? Não tem problema. Ok, assinou lá o termo de compromisso, aprovei o tratamento, tudo certo. Quando a gente finalizou, ficou bonito? Ficou. Mas não poderia ter ficado muito mais. E ela ficou, não é que ela não tenha gostado, ela ficou insegura. Não terminou, tipo assim, era exatamente isso que eu queria. Não, ela ficou, sabe, tipo assim, gostei, mas não sei. Tá muito diferente. Não estou me reconhecendo. Me acostumar. Não estou me reconhecendo. Mudou a essência. Né? Mudou a essência do sorriso dela, exatamente. Mas, como foi um tratamento bem executado, né? Não foi um tratamento grosseiro, era um detalhe que poderia ter ficado melhor. Ficou bonito, mas poderia ter ficado melhor. Se acostumou, né? A gente se acostuma, depois de um tempo a gente se habitua àquilo. Mas é um caso onde essa conversa franca com o paciente precisa ser bem detalhada. Mas eu também não tenho
condições de dizer, eu não vou fazer porque vai ficar feio essa pequena mudança. Se fosse algo muito exagerado, eu disse assim, não dá, não vou fazer assim. Mas como era algo sutil e eu precisava respeitar a vontade do paciente, eu executei, sabendo que não ia ficar do jeito que ela queria que ficasse. Mas a gente finalizou. Mas assim, é uma paciente super querida, não perdi essa paciente, porque ela sabe, ela diz, Bruno, não, podia ter confiado na tua palavra e tudo mais. Agora eu quero fazer embaixo, então ela quer fazer um inferior. Então assim, não foi uma paciente que eu perdi por insatisfação, mas é um caso onde eu, Bruna, aprendi a nunca mais deixar passar esses detalhes, entendeu? Tipo assim, se a paciente chegar assim, não, mas eu quero igual da fulana, eu falei, não vai. Aí eu cito esse caso. Aconteceu isso, aconteceu dessa forma, e aí a gente vai conversando. E graças a Deus foi o único caso que aconteceu. De resto, com a previsibilidade, né, com o paciente aprovando, assinando o termo. É muito difícil de acontecer, né? É muito difícil de acontecer. Bruna, do planejamento ao resultado final, quanto tempo mais ou menos? Eu sei que cada caso é um caso, mas uma média. Olha, tudo depende dos procedimentos prévios, né? Vamos dizer que o paciente chega e não precisa fazer nada, não precisa fazer clareamento, não precisa fazer ortodontia, não precisa fazer nada, precisa fazer uma limpeza, né? E os exames. Hoje o paciente é atendido, daqui a 7 dias, mais ou menos, ele vai ver o planejamento dele. E aí, depois, dependendo da demanda da agenda, disponibilidade do paciente, disponibilidade de agenda do consultório, até 2 dias depois a gente agenda para fazer os preparos, escaneia, envia para o laboratório e aí a execução demora em torno de 7 dias úteis. Então, vamos dizer que esse processo todo demore até 30 dias, da primeira consulta até a instalação, né? Existem casos que a gente consegue fazer isso em 15, principalmente pacientes que vêm de fora. Eu atendo muito paciente que vem do exterior, né? Da Europa, Estados Unidos, enfim. E então a gente consegue agilizar isso com alguns laboratórios parceiros para a gente ter isso rápido. A faceta de resina já é bem mais rápido, porque a gente não demanda de uma terceirização de execução, é executado na mão. Então, eu atendi o paciente hoje, ele já fechou, ele quer fazer faceta de resina, já estou com todos os exames dele. A gente pode marcar para daqui a uma semana, quando eu tiver executado o planejamento, ele aprovar na semana seguinte e no mesmo dia ou no dia seguinte executar. Então, uma semana, 10 dias mais ou menos. É bem rápido. É bem rápido. E legal também essa parte de pacientes de fora, né? Como é que é feito? Ele é escaneado digitalmente lá, eles mandam para cá? Tem pacientes que eu faço consulta online, faço prescrição de exames, né, com protocolo fotográfico, escaneamento e radiografias, faço o plano de tratamento remoto, executo os orçamentos, né, passo o plano de tratamento, o paciente vai e aprova, e aí ele já chega no primeiro dia, vamos dizer assim, eu vou para passar uma semana, então a gente planeja o atendimento dele dentro dessa semana. Eu vou passar um mês, planeja dentro desse período. Então tudo é feito de forma online mesmo. Graças à tecnologia, a gente consegue ter esse paciente, vamos dizer assim, em 3D, num escaneamento intraoral, junto com as fotografias e com os exames de radiografia. Já dá uma boa adiantada, né? Não, já resolve. Já resolve. Até porque numa consulta online eu consigo conversar com o paciente e ele passar exatamente o que ele quer. Bruna, bora fazer um mito ou verdade aqui? Vamos, algumas agora. Dúvidas. Faceta de resina estraga o dente natural? Não estraga se bem executado, né? Uma das vantagens da faceta de resina justamente é porque você não precisa fazer nada no dente. Não precisa desgastar, não precisa fazer aquela moldura que a gente precisa para o encaixe de um laminado cerâmico. Então, a faceta de resina ela é um tratamento aditivo. A gente adiciona material respeitando as suas espessuras, obviamente, respeitando a questão biológica da gengiva, né? E também fazendo um excelente polimento dessas resinas para ela ficar minimamente porosa, para não ter retenção de pigmento, placa bacteriana, né, que consiga passar um fio dental de forma lisinha para ele não desfiar. Então, quando bem executado, não desgasta. É um ótimo tratamento, procedimento para quem quer dar aquele up no visual. E essa é polêmica, hein? Faceta de resina muda de cor com o tempo? Sim. A resina, ela é um material que ela tem essa capacidade de absorção de pigmentos, né, por melhor que seja o polimento. Quanto melhor seja o polimento, a resina ela vai diminuir um pouco essa
capacidade, né, de absorção de pigmento. E é muito importante, quando a gente faz as facetas de resina, fazer manutenções periódicas, que podem ser 1 vez por ano, 2 vezes por ano, vai depender muito do paciente. Então, o que eu recomendo? Paciente que tem facetas de resina, venha fazer prevenção de saúde comigo de 6 em 6 meses. Nessa prevenção de saúde, a gente vai fazer a limpeza, a remoção de placa, tártaro se tiver, e avaliar essas resinas. Se essas resinas estiverem bem polidas, sem pigmento, sem trinca, sem filtração, sem nada, não precisa fazer manutenção. Libera, vai, continua com a sua ótima escovação que está executando. Se já tiver algum probleminha, algo que a gente identifique, aí faz um reparo, faz um acabamento polimento, né? E aí tira esses pigmentos que podem estar manchando. Então, eu, por exemplo, eu tenho resina nos meus dentes há 14 anos. Eu faço minha manutenção periódica e nunca tive problema. Meus dentes não são manchados. Então, depende do cuidado que o paciente tem em casa, da forma que ele frequenta o dentista, porque às vezes o paciente faz e esquece que o dentista existe, né? Pensa assim, pronto, já fiz a resina, nunca mais eu vou te ver, meu amor, tchau, beijo. Mas não, precisa ter. A partir do momento que você tem algo que não é seu, você precisa ter um acompanhamento periódico de pelo menos 1 vez por ano. Então, é um investimento pro resto da vida, né? É um investimento pro resto Então, da o açaí vida. tá liberado também. Liberado, contanto que escova os dentes até 30 minutos depois. Vinho, a mesma coisa, Mesma né? coisa, gente. Agora, sim, claro que alimentos ácidos, eles são vilões para quem tem resina, né? Quem consome muito suco de limão, maracujá, abacaxi, aqueles shots de limão de manhã, em jejum. Então, tudo isso contribui com a degradação superficial da camada de resina, que pode vir a ficar rugosa, porosa e captar um pouco mais esse pigmento, né? Ela fica sem o brilho. Quando a resina está sem brilho, é porque ela está sem polimento. Aí precisa intervir e fazer um polimento. Pacientes com refluxo também tem essa mesma exatamente, mesma tem essa mesma né? questão, exatamente. Bruna, um bate e volta aqui rapidinho, já encaminhando para o nosso encerramento. Uma frase e um conselho que você leva para sua vida e que você daria para quem quer seguir na sua área. Olha, hoje eu estava lendo o Instagram de uma profissional que eu sigo, gosto muito, a Giovana Oliveira. Ela estava num evento de marketing e tal. Eu acho que hoje em dia, independente do que você quer, você tem que ter foco e constância. Eu não tenho uma frase de efeito pronta para falar para vocês, mas eu acho que hoje o que a gente precisa ter, tanto eu que já estou no mercado há 13 anos, vocês que estão começando a vida de vocês agora dentro da odontologia, eu acho que sempre a gente precisa traçar planos, ser focado naqueles planos, né? Executar eles de uma maneira consciente, estratégica e ter constância. Então, assim, eu quero ser uma referência em odontologia estética, então eu vou estudar, praticar, estudar, praticar, estudar, praticar. Sempre, constantemente. Então, a mão só ganha esse refinamento fazendo. Tu vai errar. Vocês vão ficar insatisfeitos com o que vocês vão fazer. Todo mundo passa por isso. Até hoje, nós profissionais, anos de experiência, nem sempre a gente gosta muito do que a gente executa. Diz assim, aquilo poderia ter ficado melhor. Então, é essa inquietude que faz você se tornar um profissional cada vez mais detalhista, melhor, mais atencioso com aquele paciente, buscando entregar o seu melhor. Então, foco e constância, eu acho que é o principal conselho que eu tenho para vocês. Realmente é fundamental. A gente nunca pode parar, né? Se acomodar e estagnar ali é a questão de sempre querer mudar, melhorar para poder evoluir na carreira. A odontologia está em constante mudança. Imagina se aquela Bruna lá do início, logo que se formou, tivesse continuado com aquele mesmo pensamento até hoje. É verdade, é verdade. Não seria o sucesso que é. Verdade. E dentro da odontologia a gente tem muitos profissionais capacitados, habilitados em Belém, no Brasil, que a gente tem como referência também, tipo assim, olha, essa pessoa fala isso, puxa, legal, será que eu concordo? Vou buscar a fundo, vou buscar em evidências científicas, vou atrás de artigo, vou atrás de realmente entender o que está acontecendo, se aquilo faz sentido para mim dentro da minha prática clínica, se eu concordo, se realmente é válida aquela informação, e daí você vai desenvolvendo o seu senso crítico, a sua autoridade, né, a sua individualidade como profissional. Bruna, um erro que te ensinou muito. Nossa, um erro que me ensinou muito. Olha, nunca ceder
Não é algo que me ensinou, mas é um erro que eu acho que pode acontecer com as pessoas e que eu acho que deve ser evitado. É nunca ceder uma vontade de um paciente por dinheiro. Você fazer aquilo só para ganhar aquele dinheiro. Eu acho que o dinheiro ele é uma consequência do trabalho. Eu não trabalho para ganhar o dinheiro, né? Para fazer aquele dinheiro entrar ali no faturamento da minha clínica. Eu quero atender aquele paciente para fazer aquele resultado. Eu quero entregar aquele tratamento que eu estou almejando. Nem que eu deixe de ganhar parte daquilo ali, mas eu quero que aquilo seja entregue daquela forma e que ele fique satisfeito. Do que eu acredito que faz sentido para mim. E não porque o paciente, eu quero fazer essa resina BL1 extra branco vaso sanitário. Não vou fazer só para ganhar aquele dinheiro. Eu vou dizer assim, olha, não faço. E aquele paciente vai embora. Então, não cedam à tentação, porque eu sei que muitos profissionais hoje precisam, né, pagar suas contas. Mas eu quero acreditar que esse é o motivo que essas pessoas aceitam fazer algumas coisas, que é porque precisam pagar suas contas e não porque são puramente mercenários mesmo, que infelizmente a gente vê muito por aí. Acho que entra também muito o amor da profissão, né? Eu acho que infelizmente existem profissionais que fazem só pelo dinheiro, que não estão preocupados com a saúde do paciente, que não estão preocupados se vai ficar bonito, se não vai, se o paciente vai falar mal, se não vai, eles não estão preocupados. Eles captam paciente por paciente, não fidelizam, mandam embora, se der problema, não é problema meu, eu fiz o que tu pediu e é isso aí. E eu não concordo com isso. Então, se eu puder dar um conselho, um erro que deve ser evitado é isso. Não cedam só pelo dinheiro. Boa, bom conselho. É incrível. E o que você gostaria que todo paciente soubesse antes de te procurar para fazer facetas? Que eu não vou ceder às vontades malucas dele. Que eu vou fazer o melhor diagnóstico, eu vou tentar entender quais são os anseios, quais são os desejos e vou fazer o plano de tratamento mais conservador, adequado, dentro da realidade financeira daquele paciente, dentro das expectativas que eles almejam, entregando o resultado mais natural possível e de forma atemporal, para que hoje, daqui a 20 anos, o sorriso continue sendo bonito, saudável, natural e que não precise ficar fazendo reintervenções. Naturalidade é a É a palavra-chave, chave do né? sucesso. Exatamente. E digo mais, eu acho que além da naturalidade é a atemporalidade. Você precisa entregar algo atemporal, porque a moda, tudo vai e vem, são ciclos, né? Hoje em dia, um sorriso X está na moda. Como existia há 10 anos atrás, todo mundo queria fazer um sorriso ultra branco. Hoje, muita gente procura para fazer retratamento para trocar, buscando algo mais natural, mais delicado. As pessoas não querem que as outras saibam que tem alguma coisa no dente. A maioria dos pacientes me procura assim, Bruna, eu não quero que as pessoas saibam. Não quero que elas percebam. E isso é o que eu gosto de fazer. Então, não é o paciente que quer ostentar que me procura. É o paciente que é discreto. Né? Então, é por isso que eu tenho até tanta dificuldade de postar antes e depois, porque os pacientes não querem aparecer. Não querem aparecer. Né? Então, assim, tem alguns casos que eu consigo mostrar o sorriso e tudo mais, mas é bem difícil. E eu respeito isso deles, né? Porque cada um gosta de manter a sua discrição e é o que eu trabalho, né? O resultado com discrição. E hoje em dia, com o digital, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Nem sempre a gente pode estar postando tudo, tem que ter a autorização do paciente. Exatamente. Tudo tem que estar documentado. É uma pessoa, né? Atrás daquele antes e depois. Um olhar humanizado. Exatamente. Acho muito legal a gente, né? Nesse período de hoje em dia que tudo é inteligência artificial, muita gente procurando por retrabalho, a gente encontrar profissionais assim, né? Que ainda tem essa noção de que a naturalidade é o melhor caminho. Olha, eu realmente acredito muito, eu ainda confio na classe. Eu acho que a maioria dos profissionais querem entregar o seu melhor, querem entregar saúde, querem entregar resultados que os pacientes se assemelhem com o que a gente encontra na natureza. Então, eu estou aqui com vocês, eu olho o sorriso de vocês, já é algo que, poxa, olha, o dente da Júlia é lindo, o dente do Gabriel é lindo, então vamos tentar reproduzir isso quando eu estiver fazendo um paciente que tenha as mesmas características. Será que eu consigo reproduzir essa anatomia? Então, assim, a minha inspiração é o que eu encontro no dia a dia, na natureza, e é o que eu tento passar para o paciente, sempre mantendo a individualidade e a essência dele, que é o que é garantia de que o paciente vai gostar. É quando ele se reconhece no espelho, só que de uma forma muito mais bonita, uma versão melhor. Não é só estética, na verdade, né? É o sentimento,
é psicológico, na verdade, um sorriso fala muito, né? É isso mesmo. Um sorriso. O que eu mais acho legal da odontologia é poder chegar um paciente que fala, doutora, eu não sorrio, eu tenho vergonha, e aí no final ele sorri muito. Vira uma pessoa feliz. Às vezes não é que ele era triste, mas agora ele é notoriamente feliz. Confiante. Confiante. Tem a confiança de sorrir sem medo, sabendo assim, poxa, eu gosto do meu sorriso, né? Agora, e assim, isso muda até as relações sociais, gente. Como a pessoa se impõe na sociedade, como ela se posiciona no ambiente de trabalho, como ela se vê, tipo assim, agora eu consigo fazer aquilo que antes eu achava que eu não podia fazer, porque eu tenho a confiança de uma imagem que me agrada quando eu me olho no espelho, né? Então, eu sempre digo que eu trabalho com sonhos, expectativas, com sentimento. Todo trabalho que eu concluo, eu entendo que aquilo ali, eu fiz parte da história de uma pessoa de um determinado momento importante. De repente, uma virada de chave, um divórcio de uma mulher que precisa se sentir mais bonita, uma pessoa que não sorria porque o dente era torto ou estava escuro e não conseguia socializar bem num ambiente de trabalho, não conseguia uma promoção, de repente, e depois disso conseguiu desabrochar. Então, tudo dentro da odontologia, a gente também é psicólogo, né? A gente senta, a gente ouve, o paciente chora, o paciente fala, reclama, conta história. O paciente tem medo. Tem medo. Então, a gente tem que fazer essa skin psicóloga, essa skin amiga, essa skin mãe, essa skin humana. A gente precisa ser humano. Eu nunca avalio o paciente, como tu disse, só o sorriso ou o problema que ele vem me relatar. Eu quero saber quem é o paciente, como ele vive, o que ele espera, sabe? Ele sorri nas fotos. Eu sou stalker, tá? Meus pacientes todos, quem estiver ouvindo esse podcast vai saber. Todos os meus pacientes eu stalkeio no Instagram. Eu fico olhando, tá sorrindo, tá bem, tá feliz, consegue expor aquele sorriso da forma que ele queria lá atrás. Então, eu mantenho esse contato mais próximo com os pacientes, realmente, porque eu gosto muito de enxergar o bem que eu fiz para aquela autoestima. Eu sempre, na minha vida toda, gostei de entregar autoestima. Vou contar uma curiosidade para vocês. Na época da minha faculdade, eu não trabalhava, né? Só estudava. E eu sempre gostei muito de maquiagem. Então, quem está ouvindo aqui foi minha cliente, vai saber. Eu maquiava a domicílio. Maquiagem mesmo, tipo assim, para sair de formatura, festa, casamento, formatura. Fiz muitos e eu amava aquela sensação de maquiar e a pessoa se levantar, olhar no espelho e se achar maravilhosa. Foi aí o clique que me deu assim, eu gosto disso, eu gosto de entregar autoestima, eu gosto de entregar resultado para o paciente se sentir bem, para aquele meu cliente se sentir bem. Então, eu atendi cliente de maquiagem, eu dei 10 turmas de automaquiagem na época da faculdade, para ganhar um dinheirinho, para me bancar nas minhas saídas, né? Então, assim, eu sempre gostei de fazer isso, de mexer com beleza, com autoestima. Isso veio muito a calhar, né? Ao longo da minha vida até dentro hoje, da odontologia. Continuas nesse trabalho. Né? Isso. Então, é algo muito natural, muito orgânico meu mesmo. É muito, muito meu. Mas deveria ser de todos, né? Uma coisa que a gente tem que passar para os outros é esse olhar humano, essa vontade de querer fazer o outro se sentir bem. Porque quando a gente ajuda o próximo nos ajuda também. A gente se preenche com esse sentimento de ver o outro feliz. Toda a energia que a gente manda para o universo devolve para você. Gente. Não existe frase melhor para encerrar esse podcast. Fica aí para vocês esse ensinamento de que tudo que a gente faz volta da melhor forma possível quando se planta bem. É verdade, é isso. Muito obrigada, doutora, por ter vindo com a gente hoje. Nós tivemos um papo maravilhoso com diversas dúvidas sendo resolvidas, tanto técnicas quanto de interação psicológicas. Foi realmente enriquecedor tudo que nós conversamos aqui. Espero que tenha sido agregador para todos vocês também que estão acompanhando o podcast. Muito obrigada pela audiência. Dá like, compartilha. Nossa, eu me senti uma youtuber aqui. Tá ótimo, né? Clica no sininho, ativa a notificação. Ativa a notificação. E é isso. Você que gostou, siga nas redes sociais e até o próximo episódio. Muito obrigado.